Entra no ar a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. No Paraná, o Tribunal de Contas adota iniciativas que aprimoram a gestão e otimização dos recursos dos regimes próprios de previdência social. No Maranhão, novas regras para as emendas PIX são tema de capacitação. E em São Paulo, um evento inédito que fortalece políticas públicas voltadas à primeira infância. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Atricom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Atricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. A partir de agora, você também nos acompanha na programação da TV Justiça em Brasília, na Masper TV do Rio Grande do Sul e agora na TV Câmara de Goiânia. E vamos aos destaques de hoje. O Tribunal de Contas do Estado do Pará realizou o primeiro ciclo formativo de letramento racial de 2026. O evento voltado para servidores e membros do TCE busca promover a igualdade com o fim da discriminação racial por meio da atuação conjunta das instituições. O primeiro ciclo formativo de letramento racial de 2026 foi realizado em janeiro pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, como uma das ações do Pacto Pró-Equidade Racial, iniciativa criada pela Corte de Contas para o enfrentamento ao racismo no território paraense. Nesta primeira edição, participaram membros, servidores e colaboradores de instituições parceiras do Pacto, como o Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público do Pará, a Secretaria de Estado de Fazenda e da Ordem dos Advogados do Brasil, além do próprio tribunal. O evento contou com a participação de Eunice Prudente, professora doutora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, servidora da Escola de Contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Ela é especialista em direitos humanos e relações raciais do Brasil. Em sua palestra, Eunice explicou como, durante muito tempo, pessoas negras foram tratadas pelo Estado e pela sociedade como indivíduos em posição inferior. A professora ressaltou que esse comportamento ainda se reflete hoje, quando negros seguem sendo vítimas de violência e discriminação por causa da raça. É muito importante que esse Tribunal de Contas do Pará tenha erguido esta bandeira e trazendo todo o Brasil para reconhecer que há subalternidades no Brasil. Para a secretária da Escola de Contas do TCE Pará, Maria do Carmo Souza, o propósito do pacto é que esses ensinamentos ajudem a transformar o olhar da sociedade para a construção de uma cultura de justiça, respeito e igualdade de oportunidades. Então, a equidade racial, ela tem como fundamento a igualdade de todos, né? O caminho onde todos nós devemos trilhar da mesma forma. E isso o Tribunal de Contas tem como trazer essa discussão para a sociedade, é também uma forma de estabelecer políticas públicas que possam incluir e integrar as pessoas como um todo. Este primeiro ciclo marca o início de uma agenda permanente de formação promovida pelo TCE Pará, por meio da Escola de Contas Alberto Veloso, para o cumprimento das metas do Pacto Pró-Equidade Racial, que já conta com a adesão de 61 instituições públicas e privadas. E no Paraná, o Tribunal de Contas promoveu ações de acompanhamento dos regimes próprios de previdência social, com medidas voltadas à melhoria da gestão e ao uso mais eficiente dos recursos. Acompanhe. As últimas notícias envolvendo a aplicação de recursos de fundos de previdência públicos e entidades financeiras que tiveram a sua liquidação extrajudicial decretada lançaram luz sobre a importância da boa gestão dessas entidades, também conhecidas por regimes próprios de previdência social, ou RPPS. A sua função é pagar as aposentadorias e pensões dos servidores públicos. No Paraná, a fiscalização dos RPPS é uma das prioridades. O Tribunal de Contas do Estado vem adotando iniciativas que aprimoram a gestão das entidades e otimizam a rentabilidade dos recursos. Qual a importância do trabalho, então, que o Tribunal de Contas do Paraná vem desenvolvendo no sentido de fiscalizar a boa aplicação dos recursos aí por parte dos RPPS? Nós recebemos a atribuição do presidente
que assumiu, o conselheiro Ivens, de focar mais incisivamente na gestão dos recursos dos regimes próprios de previdência. E dentro dessa dinâmica, a parte de investimentos foi bastante abordada. Nós começamos a atuar a partir do ano passado de maneira mais incisiva, tanto na aplicação quanto na manutenção e nas decisões dos conselheiros dos regimes próprios. Uma das iniciativas implantadas pelo TCE é a elaboração de uma cartilha. A cartilha da nova resolução 5272 de 2025 do Conselho Monetário Nacional, que era 4963, agora é 5272. Então, tem novos princípios, novos limites de aplicação, de exposição a risco, uma gestão de risco também muito mais acentuada. E, além disso, o princípio da governança está sendo muito debatido. Como vai ser a distribuição desse material para os gestores? Os gestores vão poder baixar em nosso site e também vão receber via mala direta, sendo disponibilizado para todos aqueles que tiverem interesse. Outra ação adotada é a investigação sobre as opções de alocação de recursos definidas pelos gestores. O Tribunal de Contas descobriu que nem sempre elas são as mais rentáveis. É importante esse trabalho, essa atenção, esse foco com relação às taxas de administração, porque a gente sabe que qualquer valor após a vírgula pode impactar de maneira pesada a rentabilidade futura dos fundos, né? Que vão ter que, afinal de contas, dar lastro ao pagamento das aposentadorias. Então, como é feito esse trabalho aí, essa atenção sobre as taxas de administração cobradas dos RPPS e quais os resultados que o Tribunal de Contas já obteve com esse trabalho? Bom, a preocupação da gerência de RPPS está especificamente em relação aos custos dos investimentos, até também por uma questão de transparência que está englobada na nova resolução. Esse nosso trabalho específico de taxa de administração foi mais visando como os regimes próprios de previdência social, eles possuem horizonte de longo prazo. Qualquer aumento em taxa de administração reflete no futuro. Imagina isso projetado para 10, 15, 20, 35 anos. Então a nossa ideia foi analisar esses custos. E o nosso trabalho da taxa de administração somou 22 milhões e 200 mil reais aplicados em 9 regimes próprios de previdência social. E até o momento já foi feito o resgate de 22 milhões aproximadamente, que dá um índice de efetividade de 99%. Um resultado bastante expressivo nessa nossa fiscalização. A ideia é encontrar investimentos com perfil de risco similar, rentabilidade similar e custos menores. No caso específico da nossa fiscalização, os regimes próprios saíram de uma taxa de administração de 3% e em um outro fundo a taxa era de 1,7%. Eles saíram para a mesma instituição em investimentos com taxa de 0,2%, 0,3%, que se aproxima da média de mercado. E vamos para o nosso momento educativo com mais uma edição do nosso Atricom Explica. Hoje a gente vai descobrir se o Tribunal de Contas atua apenas sobre grandes obras e contratos. A resposta é não. A fiscalização dos tribunais de contas atua em todo o dinheiro público, sejam eles gastos visíveis ou aqueles que acontecem no dia a dia da administração pública. Na prática, o controle não se limita às grandes construções ou projetos milionários. O Tribunal de Contas pode atuar sobre compras de serviços essenciais do dia a dia da administração pública, como são casos de compra de material escolar, compra de medicamentos, serviços de limpeza. Ele também pode atuar em obras e reformas de menor valor, como são casos de reformas de uma escola, melhoria de uma unidade de saúde ou pavimentação de uma rua. De forma geral, o tribunal ele baliza sua atuação com base em critérios de risco, relevância e impacto para a sociedade. E é justamente por isso que a fiscalização não se limita às grandes construções. Por vezes, gastos mesmo de menor valor, por acontecerem de forma rotineira e serem essenciais, necessitam de uma atuação e de um acompanhamento por parte do tribunal. O ponto central é esse: o controle é sobre o dinheiro público, seja ele grande ou pequeno. Todo gasto público precisa ser bem feito, precisa ser bem aplicado para a gente conseguir o nosso objetivo, que é o real benefício para a sociedade. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça uniram forças em um evento inédito sobre primeira infância. Caminhos para a primeira infância, políticas que transformam.
Essa primeira edição foi voltada para servidores municipais, gestores públicos e atores institucionais envolvidos com o tema. Os primeiros anos de vida são decisivos para o futuro de uma criança e do país. Apesar de um arcabouço legal avançado, a maioria dos municípios brasileiros ainda falha em transformar a prioridade da primeira infância em política pública efetiva. Hoje, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo se uniu ao Tribunal de Justiça para um evento inédito. O primeiro encontro, Caminhos para a Primeira Infância, Políticas que Transformam, aconteceu nesta quinta-feira, dia 29 de janeiro, na sede do TCESP em São Paulo, com transmissão ao vivo pela internet. Em debate, uma ciência clara. Os 6 primeiros anos de vida são determinantes para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Desde a Constituição de 1988, a criança é tratada como prioridade absoluta, compromisso reforçado pelo Marco Legal da Primeira Infância de 2016. Na prática, porém, os avanços são limitados. Dados do IBGE mostram que pouco mais de 1/4 dos municípios brasileiros elaborou um plano municipal pela primeira infância. Em São Paulo, menos da metade das cidades fiscalizadas dispõe desse instrumento. Diante desse cenário, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo decidiram atuar de forma conjunta, apostando na combinação entre fiscalização, orientação e incentivo institucional. A programação contou com a presença da presidente do TCESP, conselheira Cristiana de Castro Moraes, do presidente do TJSP, desembargador Francisco Eduardo Loureiro, e da desembargadora Gilda Diodati, além de palestras sobre desenvolvimento infantil, a integração de políticas públicas e combate às desigualdades. E marcou o lançamento do prêmio Plano Municipal pela Primeira Infância, fruto de uma parceria entre os dois órgãos, que premiará municípios que investem em políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos. Esse prêmio simboliza muito mais que um reconhecimento às prefeituras. Significa uma união de esforços do judiciário, do controle externo e da boa governança, porque podemos juntos transformar essa realidade, essa importância de investir na primeira infância. Essa é uma iniciativa que traduz na prática o melhor sentido do serviço público, a cooperação entre instituições para assegurar direitos fundamentais e produzir resultados concretos em benefício da sociedade, especialmente para aqueles que mais necessitam da atuação do Estado. É uma iniciativa que, ao longo dos próximos 18 meses, vai apoiar os municípios para que a gente possa avançar, zerando a fila, universalizando o acesso à creche, tão importante para o desenvolvimento cognitivo e para a sociabilização. A política pública é implementada pelo município, né? A primeira infância é de responsabilidade dos prefeitos e prefeitos, mas agora, com o apoio do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça, tenho certeza que a gente vai conseguir efetivar essa política pública com rapidez e a celeridade necessária, já que quando a gente fala de educação pública, a gente está falando de justiça social. Mais do que um evento e um prêmio, a iniciativa reforça um princípio básico. Garantir direitos às crianças não é um discurso nem opção política, é dever constitucional. E o tempo, nesse caso, é um fator decisivo. Quando se trata de desenvolvimento de crianças, adiar decisões tem um custo que o país já conhece bem. E por meio do programa TCE Parceiro, o Tribunal de Contas de Santa Catarina disponibiliza orientações por meio de videoaulas para quem realiza fiscalizações em obras de estradas. Acompanhe. Quando pegamos a estrada para ir a algum lugar, para viajar principalmente, queremos segurança. E a gente tem que fazer a nossa parte ao volante, uma direção defensiva, o respeito às leis. Mas também precisamos de estradas bem feitas, com qualidade, com manutenção. E isso é preocupação do nosso TCE. Falamos sobre o assunto em uma série de 10 videoaulas produzidas numa parceria entre a Diretoria de Licitações e Contratações e a Assessoria de Comunicação do TCE. É o programa TCE Parceiro. Muita gente já conferiu o material que está no canal do TCE no YouTube. Os vídeos são destinados principalmente a quem fiscaliza esse tipo de obra, como os fiscais de contratos das prefeituras. Falamos sobre vários assuntos relativos à qualidade das obras viárias, materiais utilizados, serviços, observações importantes dentro de vários temas que vão desde obras de drenagem, composição do asfalto,
até sinalização e orçamentação, nossa última aula. Ao todo, são 3 horas de gravações. Importante o fiscal de obra ter esse apoio para realmente saber se aquilo que foi contratado está sendo executado de acordo. Para isso, ele precisa conhecer os materiais usados, os serviços realizados, bem como as normas e a legislação vigente. Por meio do programa TCE Parceiro, o Tribunal de Contas aprimora a sua atuação orientativa. Dessa forma, a gente evita o desperdício do dinheiro público e se conecta à população, incentivando a entrega de serviços de maior qualidade. Pesquisas apontam que uma execução inadequada pode reduzir a vida útil do revestimento asfáltico em até 80%. Lembrando que o dinheiro dos contribuintes é utilizado nas estradas. E a nossa segurança também depende de como esse dinheiro é empregado. O Tribunal de Contas de Mato Grosso lançou um aplicativo que reúne em um único ambiente digital serviços e informações voltados a servidores e cidadãos. Olá, você já conhece o aplicativo TCE-MT? Esse aqui, olha, com ele você tem acesso a diversos serviços, informações e a contato com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com simplicidade e facilidade, na tela do seu celular com apenas um clique. Está disponível para o sistema operacional Android e também para o iOS. Com ele, você pode acessar o Diário Oficial de Contas, consegue assistir às sessões plenárias através da TV Contas e acessar aos radares de monitoramento de serviços públicos da sua cidade, por exemplo. Com a plataforma, você exerce o seu papel de cidadão, acompanhando como o prefeito da sua cidade está usando os recursos públicos. A ferramenta de busca por termo facilita o acesso às informações que você precisa. Também é possível acessar a Escola de Contas e, assim, se inscrever naquele curso ou capacitação que pode alavancar a sua carreira. Acessando a ouvidoria, você pode fazer uma denúncia, elogiar um serviço público ou mesmo buscar informações. Agora, se você é servidor, instale agora mesmo o aplicativo. Afinal, com ele no seu celular, você tem acesso a muitos serviços, como acesso à carteira funcional, olerite, acompanhar suas diárias, solicitar suas férias, licença-prêmio, informações bancárias. É muita facilidade, né? Acessar ao TCE Saúde, inclusive visualizar agendamentos de consulta, por exemplo. E clicando no sininho, você recebe notificações de diversos serviços e sempre que houver novidades. O aplicativo TCE-MT está em constante atualização, trazendo sempre novas funcionalidades e facilitando a vida do cidadão, do gestor e do servidor. E para ter acesso a tudo isso assim, olha, na palma da sua mão é muito simples. Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular e digitar no espaço de busca app TCE-MT, clicar em instalar. Agora você faz o cadastro simplificado, é rapidinho, pode navegar à vontade, se informar, contatar o Tribunal de Contas, enfim, exercer o seu papel de cidadão. Aplicativo TCE-MT. É o Tribunal de Contas de Mato Grosso digital, a um clique de você. É fácil, é rápido, sempre com você, onde você estiver. E as novas regras que envolvem as transações financeiras das emendas PIX foram tema de uma capacitação no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Essas novas instruções reforçam maior controle de como está sendo gasto o dinheiro público. Casa cheia. O auditório do TCE Maranhão ficou pequeno para tantos gestores. O motivo de tanto interesse mexe diretamente com o cofre das prefeituras. A nova Instrução Normativa número 82 de 2025. Na prática, o documento regula as emendas parlamentares estaduais e municipais, com foco total nas transferências especiais, também chamadas de emendas PIX. A regra é clara, o dinheiro só pode ser gasto se houver rastreabilidade. Até pouco tempo atrás, esse recurso caía na conta da prefeitura e era difícil saber exatamente em qual obra ele foi usado. Agora, seguindo uma determinação do Supremo Tribunal Federal, o TCE do Maranhão exige que, antes de gastar, o prefeito apresente um plano de trabalho detalhado. O objetivo é evitar o desvio de finalidade e garantir que a população saiba onde o recurso público está sendo investido.
Ao alinharmos nossa atuação às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 854, o Tribunal oferece um caminho claro, objetivo e tecnicamente seguro para a execução das emendas parlamentares. Isso significa que o gestor passa a ter parâmetros definidos com regras transparentes que permitem planejar, executar e prestar contas de forma assertiva. Ao mesmo tempo, fortalecemos os mecanismos de rastreabilidade, transparência e controle, garantindo que os recursos públicos cumpram sua finalidade social. Portanto, essa instrução não é apenas um instrumento de fiscalização, ela é, sobretudo, uma ferramenta de orientação e de segurança para o bom gestor, que deseja aplicar corretamente os recursos com eficiência, responsabilidade e respeito ao interesse público. A capacitação reforça a missão pedagógica dos tribunais de contas e mostra aos gestores que o objetivo principal do controle externo, neste caso, não é o de punir, mas principalmente de orientar quanto à correta execução dos recursos públicos decorrentes de emendas parlamentares. Um gestor bem preparado quanto às exigências constitucionais e legais certamente incorrerá em menos erros e quem ganha com isso é a sociedade, destinatária final das políticas públicas do Estado. Desde que a instrução normativa saiu em dezembro, a gestão pública do nosso município já tem trabalhado para implantar esse sistema, né? E a nossa vinda para cá, justamente para essa capacitação, é visando melhorar, atuar de forma mais eficiente na implantação da instrução e também no trabalho da gestão pública, atendendo o princípio da transparência. O evento, que também foi transmitido online, detalhou os prazos. Pela norma, a implementação dessas medidas é condição obrigatória para a execução das emendas neste exercício de 2026. Para o Tribunal de Contas, a mensagem final é simples. A emenda pode ser Pix, mas a prestação de contas deve ser clara. E já está no ar o portal Carnaval Transparente 2026, plataforma que reúne informações sobre contratos públicos feitos pelos prefeitos para o período carnavalesco no Ceará. Para orientar os gestores, o TCE também lançou uma cartilha orientativa. A sociedade pode acompanhar o que está sendo gasto em cada município e, assim, ajudar na fiscalização dos recursos públicos. O Tribunal de Contas do Ceará dá início às ações do Carnaval Transparente 2026, que visa acompanhar e fiscalizar os gastos públicos realizados pelos municípios durante o período carnavalesco. A iniciativa estabelece que todas as prefeituras cearenses devem, obrigatoriamente, preencher os formulários eletrônicos disponibilizados pelo TCE. A informação e os links de preenchimento estão no Ofício Circular número 2 de 2026, publicado no Diário Oficial Eletrônico. Os formulários têm o objetivo de identificar quem pretende realizar eventos festivos no período de 13 a 22 de fevereiro e coletar informações e documentos relativos às contratações e aos outros atos detalhados por tipo, como artistas e bandas, publicidade, promoção de eventos, outorga ou cessão de espaços públicos, organização do evento e dimensão urbanística e social, dentre outros. O preenchimento do questionário eletrônico é de responsabilidade do município, mesmo nos casos em que as contratações tenham sido realizadas com repasses de recursos a terceiros. As informações e os documentos de contratações realizadas deverão ser inseridos no formulário até o primeiro dia útil após a assinatura do contrato. A ação de acompanhamento e fiscalização Carnaval Transparente 2026 tem como principal objetivo dar transparência aos gastos, às despesas relativas ao Carnaval de 2026, relacionadas a eventos artísticos durante esse período festivo. Dentre as ações de controle, o Tribunal de Contas, com base nos dados fornecidos, cria sua matriz de auditoria, com base em critérios como materialidade, relevância e risco.
O tribunal publicou também a portaria número 7 de 2026, que instituiu o grupo de trabalho do Carnaval Transparente para planejar, coordenar e executar as ações preventivas, orientativas e fiscalizatórias voltadas ao acompanhamento das contratações e atos administrativos relacionados às festividades carnavalescas deste ano. A medida considera a solicitação de fiscalização 1 de 2026, que autoriza o acompanhamento das festividades relativas ao carnaval deste ano, por meio da ação 19 do Plano Anual de Fiscalizações. A iniciativa segue a experiência do projeto Carnaval Transparente 2025. A prece passa para reforçar esse informe, dizendo que é obrigatório que todas as prefeituras façam esse preenchimento. Preencha esse questionário eletrônico disponibilizado do site do TCE e com isso vai garantir aí a transparência dos seus gastos, o controle e a maior segurança jurídica para os prefeitos e prefeitas do nosso querido estado. Em caso de dúvidas sobre preenchimento dos formulários, envie um e-mail para carnaval.transparente@tce.ce.gov.br ou entre em contato pelo telefone 85-3125-8365. E estes foram os destaques do Jornal Atricom. Agradecemos a sua companhia e esperamos você novamente na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.